Salvador, Criador, Mestre dos mestres e Reis dos reis. Eu peço à igreja que levante as suas mãos para o lado do pregador. Vamos entregar esse homem nas mãos de Deus, que ele é um homem muito usado por nosso Senhor Jesus Cristo. É um homem também que já conviveu muitos ali para tratar nos nossos meios, nas nossas igrejas, onde nós passou, ele pregava onde é que nós está. Então nós vamos entregar ele nas mãos de Deus, que Deus vai fazer a obra, que Deus vai usar ele por completo. Eita Deus! Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, adiante de Ti aqui nós está, Senhor, para Te pedir a Sua bênção, a Sua graça e a Sua misericórdia, Pai. Que eu Te entrego agora, Senhor, esse servo nas Suas mãos, Senhor. Que não é ele que vai falar, meu Pai, mas é Tu, Senhor, que vai usar ele, meu Pai, de tudo aquilo que nós precisa ouvir, meu Deus, nessa noite, Senhor. Oh, Papai querido, agora, Senhor, Te entrego ele nas Suas mãos e ele será um vaso precioso por Ti, oh Pai. Louvado e grandioso é o Seu nome, que eu Te agradeço, oh Pai, desde agora para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e uma salva de palmas para ele. Eita Deus, poderoso. Glória a Deus. Só segurar. Som. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Quantos vieram adorar o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, É Deus. Confesso aos irmãos que eu estou muito feliz por estar na casa do Senhor, porque o salmista de Davi, ele diz assim, que é melhor estar um dia na casa de Deus, na presença de Deus, do que 1000 em outros lugares. E se você adentrou hoje, nesta noite, se sinta um privilegiado. Eu gostaria de pedir a você nesta noite que desse ouvidos à palavra de Deus. Jesus disse que aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém? Eu nesse dia, o Senhor tinha falado comigo algumas palavras. Eu falei para minha esposa, eu estou perdido. Sabe quando você tem? O Senhor te dá algumas palavras para você pregar, e você folhear a Bíblia, parece que está em branco. Antes de vir para o culto, eu falei, na hora que eu chegar lá, o Senhor vai ver. E eu nem sabia que era ceia. Meu Deus. Agora eu fiquei sabendo que é um culto de ceia do Senhor. Então eu vou falar sobre a ceia do Senhor, amém? Eita glória. Glória a Deus. Mas na ceia também tem libertação, na ceia também tem cura, É Deus. na ceia também tem renovo. Você pode crer? Glorificar o nome de Jesus nessa noite. Abra sua Bíblia comigo. Eu sei que hoje o tempo é mais curto, porque nós vamos participar da ceia. Você que trouxe sua Bíblia, se coloca de pé em referência à palavra de Deus nesta noite. Abra sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, apóstolo do amor, no seu capítulo de número 13 e no verso 21. João capítulo 13, verso 21. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio mais uma vez. Quero agradecer a Deus do Bispo Rodrigo pelo convite, sua esposa, a pastora. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, os demais obreiros que estão aqui à minha retaguarda, pastor Antônio, pastor José, a irmã, sua esposa, a irmã dirigente do culto, Giovanni, e aos irmãos da igreja. Agradeço ao Isaac, meu cunhado, que está aí, as minhas irmãs que vieram comigo ali, ó, Suelene e Solange, são de Batatais, e algumas pessoas que eu estou vendo aqui os rostinhos. Quero agradecer também minha amada esposa, que também está comigo em todos os momentos bons, ruins. E nós estamos por aí pregando a palavra de Deus. Nós vamos para todo lado, sem medir esforços, e Deus tem dado recompensa.
Que às vezes você sai do culto e vai pregar, irmãos, e as igrejas também passam dificuldade. A irmã falou da dificuldade, mas nós também que saímos para pregar, nós temos dificuldades também. Às vezes você vai ministrar em igreja longe, você sai 11, 10 horas da noite, você não tem ou nada para você comer. Às vezes também o carro quebra, Meu Deus. aí a manutenção, como que você faz? Combustível alto do bolso. Mas nós não precisamos de pedir salário para ninguém, mas o Senhor sempre tem uma provisão. Ele é o Deus que provê. Então semeie na obra de Deus, porque nós estamos atrás de vidas. O que importa nessa terra não é o dinheiro, tudo vai ficar aqui. Tudo vai ficar aqui. Nós não vamos levar nada nessa vida. Mas quando nós partimos com o Senhor, lá nós teremos uma vida. Oh, glória, aleluia! Você pode glorificar o nome de Jesus? Glória a Deus! Quantos acharam a palavra? Você que está sem Bíblia, só presta atenção na leitura, que eu vou ler devagar para os irmãos entenderem o texto. João, capítulo de número 13, versículo de número 21. Amém? Posso ler? Diz assim, eu vou ler a partir do 20, tá? A partir do 20. Em verdade, Jesus disse, em verdade vos digo, todo aquele que receber o que eu enviar, a mim me recebe. Aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Meu Deus. Tendo Jesus dito essas palavras, perturbou-se em espírito e afirmou, em verdade vos digo, que um de vós me trairá. Os discípulos olharam uns para os outros sem saber de quem ele falava. Um dos seus discípulos, a quem Jesus amava, estava reclinado próximo a Jesus. Simão Pedro fez sinal a este dizendo, pergunta o mestre quem está falando. Reclinando-se ele, o discípulo, sobre o peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, é aquele quem eu lhe der um pedaço de pão molhado. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Assim que Judas tomou o pão, entrou Satanás nele. Disse-lhe Jesus, o que está prestes a fazer? Faça depressa. Versículo 28. Todavia, nenhum dos que estavam reclinados à mesa compreendeu que o propósito lhe dissera isso. Como era Judas que, guardada a bolsa, pensaram que alguns que Jesus tivesse dito para ele comprar o que não era necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Assim que Judas tomou um pedaço de pão, saiu e era de noite. Quantos podem glorificar o nome de Jesus por essa palavra? Deus, aleluia! Pode sentar glorificando o nome de Jesus nessa noite. Nós estamos diante de uma festa, a festa mais importante, que é a celebração da ceia do Senhor. Nós temos alguns questionamentos nessa noite. Por que é necessário participar da ceia do Senhor? Por que a ceia, o que a ceia do Senhor significa para nós? A Bíblia diz, Jesus ele diz assim, Paulo fala, escreve lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 26, ele escreve assim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O que quer dizer com isso?
todas as vezes que comerdes, está no presente. Todas as vezes que eu como pão, eu anuncio algo que foi feito no passado lá, que Jesus pagou o preço por mim, pela sua vida. E eu anuncio até a volta dele, que é a esperança que ele vem me buscar. Você pode glorificar o nome de Jesus nessa noite? Jesus deixou duas ordenanças. A primeira, o batismo. O batismo é o quê? Eu me batizo quando significa morte da velha vida e ressurreição do novo homem. O velho homem está em nós, mas quando nós encontramos a Cristo, está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17: os que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando você aceita Jesus, a tua vida tem que mudar, irmão. Você não tem como ficar da mesma forma. Se você está aqui hoje e veio participar do pão, do sangue de Cristo representado, vocês precisam estar transformados. O que faz me transformar, irmão? Pastor, não, transformar-vos pela renovação da vossa mente, tá? Para que experimenteis qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Está escrito em Romanos capítulo 12, verso 2. Mas para mim ter um entendimento, a palavra tem que entrar aqui, ó. Eu entendo, depois eu ponho em prática. Você sabe que muitas pessoas não mudam porque ouvem a palavra, mas não colocam em prática. A palavra só ouvida não vai surtir efeito em você. Surte efeito naquilo que nós praticamos. E a Bíblia diz aqui nesse texto, eu quero entrar no contexto com você. Eu quero falar sobre a última Santa Ceia, a última ceia do Mestre Jesus. Eu vou resumir, que eu não vou tomar tempo, porque nós vamos participar da ceia. Jesus, ele juntou os seus discípulos certa feita, e ele diz assim: olha, prepara um lugar para seus discípulos, vai numa rua em Jerusalém, e prepara um lugar para que eu coma a ceia com os meus apóstolos. Sabe bem, bispo, que Jesus, ele não ficava muito em Jerusalém. Ele sempre ficava na Galileia. Mas por que ele não ficava em Jerusalém? Porque a palavra que ele pregava era tão invejada pelos religiosos da época, que eram homens que representavam a religião, mas eram homens falsos, homens hipócritas. O que é hipocrisia? Fingimento. Fingiam ser de Deus, mas eram de Satanás. A Bíblia diz que Satanás se transforma em anjo de luz. Não engane, irmão. No meio aqui, sempre dos irmãos, sempre tem um traidor na mesa. Mas se você veio para a mesa do Senhor hoje, seja sincero diante de Deus: Senhor, eu estou aqui para participar do teu corpo, do teu sangue, para dizer que eu sou grato pelo preço que o Senhor pagou naquela cruz para minha vida. Porque foi o Senhor que pagou um preço que eu não poderia pagar, mas o teu sangue me comprou. A Bíblia diz que Jesus, ele está perto, está em Betânia. Sabe onde ressuscitou a Lázaro? E ele diz aos seus discípulos: vai à casa, a Jerusalém, procura um homem com um cântaro de água. Quando você vê, você segue ele e pergunta a ele aonde que está o lugar preparado para mim tomar ceia com meus apóstolos. E a Bíblia diz que ele acha esse homem, e esse homem diz: o mestre precisa do local para fazer a ceia. E ele prepara aquele cenáculo. E aquele cenáculo era o mesmo lugar aonde eles estavam orando pela vida de Pedro quando ele foi preso.
Era a casa de João Marcos. E a Bíblia diz que quando ele, antes de chegar à mesa, Jesus faz um ato diferenciado. Sabe o que ele faz? Ele tira o seu manto. A Bíblia diz que ele tinha uma túnica. Sabe uma túnica? Um roubo que era um vestido? E por baixo do vestido tinha uma veste de fundo de Jesus, que chamava veste da humilhação. Quando ele tira a veste de sacerdote dele, ele amarra uma toalha aqui na sua cintura, pega uma bacia com água e vai lavar os pés dos apóstolos. Sabe o que o mestre estava ensinando para você? Humildade. Tem muita gente que quer se achar, não é? Tem gente que não tem humildade nenhuma, né? A humildade está no nosso coração. Aí Pedro fala assim para ele: Senhor, mas o Senhor nunca vai lavar os meus pés. Pedro, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Ah, então lava o corpo inteiro, Senhor. Não, é só os pés. Sabe o que era lavar os pés naquele dia? Naquela época, quando você chegava em uma casa, não era como os dias de hoje, não havia sapato, era sandálias e andava a pé, irmão. Quando sujavam os pés, tinha um servo ou um escravo lá na porta para lavar os seus pés. Era um serviço de humilhação. E Jesus falou: eu vou lavar os pés. Meu Deus. Oh, glória! Meu Deus. Que é isso? Como você vê um Deus tão grande, que desce tão baixo para ajudar quem está sofrendo. Meu Deus. Somente Deus. Olha o amor de Deus pela sua vida nesta noite. Deus tem um amor muito imenso pela sua vida nesta noite. E Ele diz na ceia: tomai, comei, porque isso é o meu corpo que foi partido por vós. Quando você participa do sangue, quando você participa do pão e do vinho, você está dizendo: Senhor, eu reconheço o preço que foi pago, eu reconheço o que o Senhor fez na minha vida. Mas o mês foi difícil, foi um mês de dificuldades, foi um mês de renúncia, mas o Senhor está comigo todos os dias. Aleluia. Quando ele chega aqui no versículo de número 21, ele diz assim: todo aquele que receber quem eu enviei, a mim recebe. Você está recebendo a palavra hoje, não é? Só que tem gente que não recebe. Tem gente que tem o coração duro. Você pode pregar o que você quiser, a pessoa está lá. Mas Jesus, ninguém é obrigado a ir para o céu. Ninguém vai obrigado para o céu. Você acha que tem alguém? Ah, eu não quero ir para o céu. Jesus subindo, puxando a pessoa. Obrigado, bispo? Tem isso? Não. O evangelho é para quem quer. Se você aqui está nesta noite hoje, é porque você quis vir adorar. Levanta a tua mão e glorifica o nome de Jesus nesta noite. Diga: eu vim adorar. Eu vim participar da maior festa espiritual. Glória a Deus. E Jesus disse: aquele que receber a mim, recebe o Pai. Tendo dito essas palavras, o texto diz assim que Jesus perturbou-se em seu espírito. Sabe o que diz a expressão perturbar-se em espírito? O próprio Jesus perturbou-se em espírito. Isso é uma tristeza profunda, irmão. Isso é uma decepção. Mas sabe, por causa da decepção, não era medo de passar pela cruz, porque ele sabia que ia passar. Não era às vezes, os erros de desobediência dos apóstolos. Mas ele estava perturbado em espírito por causa de uma pessoa, Judas Iscariote. Ele sabia da traição.
Eu pergunto aos irmãos, se você saber, irmã, pastora, se uma traidora estivesse para apunhalar suas costas, e a senhora sabia, a senhora ia lavar o pé com a bacia, ou a senhora ia jogar com a bacia de água na cabeça dela? A bispa jogava bacia de água. Não é fácil fazer isso não, irmão. Só Jesus que tem A jogar isso. bacia na cabeça. Eu confesso, irmão, que eu jogaria a bacia na cabeça de Opa. Judas. Eu não vou ser hipócrita não, irmão. Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Jesus, ele faz. Então você vê o que Jesus passou. Se humilhar. Ele estava dizendo, Judas, eu estou te dando uma oportunidade. Você sabe o que Deus quer dizer para você nesta noite? Deus tem dado muitas oportunidades para você hoje. Não desperdice. Deus está falando nesta noite com você. E o texto continua assim, ó. E em verdade vos digo que um de vós me trairá. Olha que ele fala na mesa antes de passar a ceia. Ele fala assim, um de vós me trairá. Imagina Jesus aqui e falar assim, ó, um de vós há de me trair. Meu Deus. É forte ou não é? É forte. Não é? É forte. Sabe o que João faz? A Bíblia fala que João é o discípulo amado. É, ele deita no peito. Ele tinha uma intimidade com Jesus. Naquele tempo a mesa não era uma mesa igual a gente conhece. Leonardo da Vinci, ele pintou uma mesa bonita com Jesus no meio, 3 apóstolos de cá e 3 de lá. Mas a mesa não era dessa forma. A mesa era quase reclinada ao chão, se sentava reclinado mesmo, e ela era em forma de U. Jesus estava aqui à ponta. Desse lado aqui está João, e desse lado aqui da irmã está Judas Iscariote. E onde está o bispo? Aí está Pedro. E Pedro faz sinal para Jesus assim, ó. Pergunta para o mestre quem é o traidor. E João fala assim, Senhor, fala. É o meu jeito mesmo. Falar de fala. E sabe o que ele faz? A ceia naquela época era uma bacia, irmã, que se colocava no vinho. O pão era molhado. Você pegava um pedaço de pão molhado e partia no meio e entregava para aquele discípulo, ele tomava. Só que o bocado molhado, sabe o que significava? Era a pessoa de honra, a pessoa que era mais honrosa diante daquela mesa. Quando você queria honrar um convidado, o que você fazia? Molhava o pão e servia para ele primeiro que os outros. Sabe o que Jesus faz? Ele molha. Entrega quem? Judas Iscariote. Quando ele entrega o pão a ele, a expressão é triste. Sabe o que a Bíblia diz aqui? Presta atenção aqui, ó. Entregou o pão na sua mão, Giovanni. Pega. Participa. Misericórdia, você não é o Judas não. Eu só estou fazendo uma analogia, né? O que o texto diz aqui quando ele pega o pão? Ó, eu vou ler o versículo 26. Não sei se você está com a Bíblia aberta. Ó, então, molhando o pedaço de pão, bispo, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. O versículo 26. Assim que Judas tomou o pão, entrou nele quem? Satanás. Entrou nele quem? Satanás. Presta atenção aqui. Satanás entrou em Judas na mesa da ceia, Meu Deus. do lado do mestre. E agora? Pode isso, irmão?
Jesus não tinha todo o poder para expulsar o diabo? Por que Jesus não expulsou o diabo do lado dele na mesa, quando ele pegou um pedaço de pão? Presta atenção aqui, que isso é forte, que eu vou revelar a você nessa palavra. Jesus sempre vai nos dar várias chances para nós servirmos a Ele, para nós arrependermos daquele pecado oculto. Deus conhece o teu coração. Só que tem muitas pessoas que não têm sinceridade diante de Deus. Às vezes vêm pregar aqui, às vezes cantam aqui, pulam, falam em mistério, mas a vida lá fora não condiz com a realidade daqui de dentro. Está todo torto, está na prática do erro, está na prática da mentira, está na traição, não tem amor ao seu irmão. Mas nessa noite o Senhor diz: arrependa-se primeiro e depois chega diante da mesa. Sabe o que eu quero dizer nessa palavra? Tem muita gente que está igual Judas, perto da mesa, mas longe de Deus. Não adianta estar só perto da mesa. É forte o que eu estou dizendo hoje. Vocês têm que aproximar do Senhor. Eu achei interessante que quando Abraão ele chega em Betel, que Deus manda ele sair da casa, ele chega lá e ele vê vários altares. Altares numa terra que Deus mandou ele ir, mas altares dos amalequitas, de Amaleque. Sabe, Giovanni, sabe o que é o altar? É como uma mesa de pedra, bispo. Sabe uma mesa de pedra, irmão? E nessa mesa de pedra tinha vários sacrifícios de crianças de deuses estranhos. Aí Abraão pega e fala assim: não, esse altar de pedra que eu vou destruir e vou construir outro para adorar o Senhor. Só que tem gente que está adorando a Deus com o altar de Amaleque, altar rachado, altar que não agrada o Senhor. Mas essa noite o Senhor diz: primeiro conserta o teu altar, depois vem participar da mesa, depois vem participar do pão, depois vem participar do cálice. Eu fiquei pensando, bispo, porque Satanás não entrou em Judas antes? Ele foi lá, sabe o que ele tinha feito, irmã, na noite da Santa Ceia? Ele foi lá no meio do sinédrio, dos religiosos lá do Senado, sinédrio, no meio do sumo sacerdote Caifás, e diz: olha, vamos fazer o plano da traição, me dá 30 moedas de prata, eu sei aonde que eu vou achar ele, e aquele que eu der o beijo, você prende. Aí ele recebe as 30 moedas de prata, o serviço já é antes, e ele sai, Giovanni, e vai participar da ceia. E quando Jesus dá o bocado molhado para ele, sabe o que Jesus estava dizendo? Judas, eu sei que você vai me trair, você tem a chance hoje. Ele poderia ter falado: mestre, eu não sou digno de tomar esse pão, eu não sou digno de beber esse cálice, eu estou tramando uma conspiração para trair o Senhor. Mas não, sabe o que ele faz? Ele pega o pão e toma. E quando ele toma, Satanás o quê? Entra nele. Porque Jesus estava segurando a porta o tempo todo, mas no momento que ele tomou a decisão: eu não quero, o diabo veio e entrou. Aí a Bíblia diz que ele sai, e era noite. Ele não participa da ceia, ele toma o pão e sai, porque o diabo não fica na presença do Senhor. Nada que é encoberto fica diante dos olhos de Deus. Deus conhece o teu coração nesta noite. E se você veio hoje, participe do corpo, participe da ceia. Não fique sem participar, mas chega diante de Deus de sinceridade. Aleluia. Olha o que acontece. Toma muito cuidado
com as ofertas deste mundo. O diabo, ele sabe jogar. Quantas vezes ele está oferecendo o prato, não é? Só que ele sabe a hora, Giovanni, de dar o checkmate. Nós caímos não é de uma vez, é aos pouquinhos, é aos pouquinhos. E Jesus sempre está nos alertando nesta noite. E eu quero encerrar a palavra nesta noite eu acho muito interessante que quando ele chega no Getsemane, que é um jardim onde que Jesus está orando contra os discípulos, eu creio que Jesus estava com a touca, que a noite estava frio, e ele estava com os seus apóstolos. E Judas fala para ele assim: olha, para os soldados, os que queriam prender, aquele que eu beijar, esse você prende. Jesus, de certa feita, ele tinha dito aos seus discípulos assim: ó, hoje eu não chamo vocês mais de meus discípulos, mas os chamo do quê? De amigos. Sabe quando Judas chega a Jesus? Quando ele chega com os soldados para prender Jesus, ele tira a capa, ele coloca a mão sobre o mestre, beija o rosto do mestre e diz: mestre, eu te saúdo. Por que não amigo? Agora não é amigo mais. Sabe o que Jesus responde? Meu amigo. Seu traidor sem vergonha. Não. Não? Meu amigo. 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 Por que você veio? Forte, hein? Eu estava lendo um livro Meu amigo. de um dos maiores neurocientistas, estudante da mente do mundo, um brasileiro chamado Augusto Cury. E ele falou assim que a medicina, a psiquiatria, não tem como explicar essa expressão. Ele era um ateu, irmão. Ele se converteu por causa disso de Jesus. E quando ele leu, porque assim, quando a gente está nervoso com alguma coisa, quando a gente está Giovanni, assim, afrontado, nervoso ou revoltado, irado, não irado, eu falo disso assim, quando alguém fez algo para você, decepcionado, magoado, e a pessoa que te magoou chega em você com uma afronta sutil, você não tem raciocínio para pensar e responder mansamente. Não, você já... Amigo, você vai falar desgraçado. Não é assim ou não é? É verdade. Não é verdade. Mas Jesus vai na contramão daquilo que nós pensamos. Só o mestre ele pode fazer isso na nossa vida. Fica de pé nesta noite. Eu quero terminar. O senhor vai servir a ceia agora? Não, pode. Vou fazer uma oração? Pode continuar. Pode celebrar a ceia. Pode celebrar. Não, vem aqui. Celebra a ceia, depois eu quero concluir a palavra. Tem algumas pessoas que eu quero chamar para orar aqui. Mas eu acho que o senhor quer. Minha esposa vai adorar o Senhor com mais um louvor. E sim. Ministra a ceia. Quer que ministre a ceia? Olha, então vamos lá. Vou ministrar a Santa Ceia. Depois nós vamos fazer uma oração, tá? Amém. Amém? Eu não sei que jeito que o senhor ministra. Cada pessoa diz de um jeito. Então vamos lá. O Espírito Santo conduzir. Eu quero participar hoje. Então vamos. Eu quero ler um texto primeiro, irmãos. 1 Coríntios capítulo 11. Rapidinho. Eu não sei que jeito que o senhor faz, mas eu vou fazer do meu jeito. Tá bom? Capítulo 11,
verso 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. E semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso toda vez que bebedes em memória de mim. Pode orar? Amém? Pastor, pode, bispo, vem aqui orar pelo pão. Amém. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, eu apresento, Senhor, o pão que agora, meu Pai, não é mais o teu pão, não é aquele pão, Senhor, mas é o teu corpo, meu Pai, que foi entregue por nós. Meu Deus, eu apresento também, Senhor, o suco da uva, Senhor, o vinho, meu Deus, porque o Senhor, meu Pai, disse que nós traríamos à memória a tua vinda ao comer e beber. E o Senhor diz que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E a sua palavra fala que para o homem se examinar a si mesmo. Então nós fazemos uma autoanálise hoje nossa e chegamos à conclusão, Senhor, que só o Senhor para nos perdoar, nos dar força, nos resgatar a cada dia, renovar a aliança. Meu Pai, o Senhor também diz que aquele que não come e não bebe não tem parte com o Senhor. Aleluia. Então, Pai, nos perdoa nossas falhas, nossos erros. Senhor, nós queremos participar, Senhor, da Santa Ceia, para fazer memória à sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero dizer algo rapidinho aos irmãos. Participem da ceia, tá? A Bíblia diz: examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão. Tem muitas pessoas que vêm e às vezes o diabo acusa da consciência e a pessoa fala assim: não vou tomar. E você vai enfraquecendo. É verdade. Cada dia. É, Deus. Porque ninguém que está tomando a ceia aqui não é perfeito. É verdade. Todos nós temos falhas graves, temos erros. Só que a diferença é que quando nós arrependemos e entregamos: Senhor, eu errei, mas o Senhor me perdoa. Eu vou fazer diferente. É Deus! Eu não quero ficar toda a ceia. Tem gente que passa meses sem tocar no pão vindo na igreja. Verdade, não faça isso, irmão. E às vezes tem muitas pessoas que vêm te acusar. O diabo vem colocar na sua mente. Às vezes até o Judas que está do teu lado fala: não tomou a ceia, deve estar em pecado. É verdade. Não, irmão. Participe hoje. Se você tem que consertar algo com Deus, se conserte hoje, porque Jesus pode vir em qualquer hora. Porque às vezes você tem receio de não tomar a ceia, se Jesus vir você vai ficar. Aí é pior. Amém? Minha esposa vai adorar o Senhor com louvor, pode servir a ceia e você vai orando ao Deus. Amém? Eu estou meio um pouco perdido aqui, que a igreja não é minha. A igreja é do Senhor Jesus. Ah, mas do Senhor quem Jesus. é o bispo? Aqui nós é servo. Servo de Cristo. Amém. Que nós é ovelha. Aleluia. Glória a Deus. Eu sinto mais prazer em ganhar alma do que tudo. Eu sou Você é um diferente. ganhador de almas. Eu gosto de ganhar alma. Eu gosto de ir buscar alma, de gravar. Eu gosto disso aqui. Aleluia. Vai adorando o Senhor nessa noite. Feche os glória. seus olhos. Declare o seu amor para Jesus. É Deus. Fala para Ele: Jesus, obrigado pelo preço que foi pago. É aquela cruz do Calvário. Vai adorando a Deus nessa noite. Se conecte com Deus, você. É você e Deus. Deus conhece o teu íntimo. Deus conhece o teu interior. Amém? Minha esposa vai adorar aqui. Passar um canto. Tem dois. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Vai glorificar o nome de Jesus nessa noite. Amém? Aleluia. Não podem explicar. Eu elevo ao Pai as minhas intercessões quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações. Ele ouve o gemido do seu coração. Fala com Deus aí. A Jesus a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Solta a sua voz e fala pra Jesus. Ainda que chorar, te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, peça pra ele, porque às vezes não consigo nem falar. Porque Ele quer te ouvir. Aleluia, Jesus, a presença do Senhor é forte aqui, irmãos. Aleluia, nós estamos à mesa para participar do corpo e do sangue de Jesus. Aleluia, Jesus. Amém? Podem participar. Aleluia. Enquanto ela vai adorando, vai fechando seus olhos. Jesus, a ti confesso, não dá pra viver. Aleluia, glória a Deus. Sem sentir a tua presença no meu ser. Diga pra ele. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Pode ajoelhar, pode orar, pode sentar. Ainda que pra te servir, Jesus, irmãos, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Deus abençoe teu povo nesta noite, Senhor. Perdoa-me, para que nós possamos lembrar sempre, Pai, porque o Senhor pagou o preço naquela cruz que eu não poderia pagar. O Senhor pagou o preço pela minha vida, pela nossa vida, para que o Senhor morreu para que nós tivéssemos nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Jesus, vai derramando, Jesus, das bênçãos sobre o teu povo. Deus, eu oro, Senhor, nesta noite. Pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei, porque comigo obrigado, Senhor. Obrigado por esses momentos, Senhor, na tua presença. Obrigado, Jesus. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas dos olhos vêm molhar. Como sinal que tu estás neste lugar.
Glória a Deus. Amém? Vou passar a palavra para o bispo aqui. Depois a gente... Queria